Olá, muito boa noite! Mais uma terça-feira em que nós estamos juntas aqui num aulão. Hoje o nosso aulão, ele tem um tema muito interessante e muito polêmico também. Hoje é dia de polêmica. Olá, muito boa noite! Bom, hoje a gente vai conversar de um assunto bem sério, né? Bom, não vou dar spoilers, vou começar a aula e aí sim a gente começa esse nosso bate-papo bem profundo, que hoje o assunto é sério. Como eu falei, o assunto é sério. Bom, boa noite, sejam muito bem-vindas. Toda terça-feira a gente tem o nosso aulão aqui, às 8 horas da noite. Toda semana estamos juntas aqui para aprofundar o nosso bate-papo sobre cosmética natural ou sobre assuntos correlacionados. Muito boa noite, meninas. Sara, Lu, Dona Valéria, que tá aí também. E se você tem interesse nesses assuntos, a Lu hoje conseguiu. Que bom, Lu! Fico muito feliz que hoje você está aqui comigo. Gosto muito da tua presença aqui. Obrigada por estar aqui. Se você gosta desse assunto e ainda não se cadastrou, vai lá no link na bio, que lá você consegue entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eu mando os lembretinhos. Hoje, por sinal, eu esqueci de mandar o lembretinho. Mas entra lá no nosso grupo de WhatsApp, que sempre quando tem aulão ou quando tem alguma coisa, né, alguma aula extra, algo nesse sentido, eu só aviso lá. Então, entra lá se você puder. O link tá na bio. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Amanda Bimbati, eu sou cosmetóloga e tricologista cosmética. Então, a cosmetologia é o estudo, né, da fabricação, da formulação de cosméticos. E a tricologia cosmética é o estudo dos cosméticos específicos para cabelo. Já tem mais ou menos aí 6 anos que eu tô na área, né, da cosmetologia e seguindo na área da cosmetologia natural. Eu sou apaixonada por esse tema e eu acredito de verdade que o meu intuito aqui é te ajudar, né, levar essas informações para que você consiga fazer essa reconexão com o seu corpo, que você consiga se conectar com a sua essência, fazer o seu autocuidado, tudo isso usando os cosméticos naturais. Quem é que estava aqui na semana passada? A Lu não estava, né, Lu? Mas eu sei que tem gente que estava. Bom, só para lembrar, na semana passada a gente falou dos ciclos femininos, né? Foi uma semana bem gostosa, da semana do Dia da Mulher, né? Foi a Semana da Mulher. Então a gente conversou bastante sobre os ciclos femininos, como que a gente vive esses ciclos, os nossos ciclos internos e os nossos ciclos externos. A gente falou também sobre os nossos comportamentos, né? Como que a gente pode potencializar essa nossa energia, esse nosso poder cíclico. E também eu dei uma dica de autocuidado para cada fase do ciclo. Então, se você perdeu, eu deixei essa aula no IGTV. Assim que terminar a aula aqui, você consegue estar assistindo essa aula sobre os nossos ciclos, que foi bem legal o nosso papo também. Aqui eu gosto muito que seja um espaço de troca, eu gosto de incentivar esse espaço de troca. Então conversem comigo, vamos bater esse papo, porque eu acredito de verdade que com outras visões, com outras vivências, a gente consegue enriquecer essa aula. Então, além de eu trazer o meu ponto de vista aqui, a minha vivência, eu quero muito que vocês tragam também, que assim a gente torne esse conteúdo mais e mais rico, né? Com mais
olhares, com mais visões diferentes. A Lu, que maravilha! Assiste depois, Lu, tá bem legal a última aula, tá bom? Bom, o tema de hoje, que é bem polêmico, né? A gente vai falar sobre a produção de cosméticos naturais em casa para venda, com a finalidade de vender. E aí eu trago 2 principais pontos aqui. O porquê que eu não recomendo você vender o cosmético que você faz em casa. E eu trago um segundo ponto. Amanda, mas né? Tipo, o que eu faço então para eu conseguir ter uma rendinha extra? E aí eu trago uma outra maneira que você pode rentabilizar, viabilizar, né, o seu dinheirinho sem ser vendendo produto, tá? Isso eu acho muito importante ser falado, principalmente porque eu vejo muitos cursos por aí, inclusive eu já fiz, né? Eu vejo, né, as pessoas falando sobre isso, discursos falando sobre isso, incentivando a venda de cosmético artesanal feito em casa. Natural e artesanal, né? O cosmético artesanal é aquele que é produzido em pequena escala, que a pessoa faz na própria casa. Esse é o cosmético artesanal. Esse cosmético, primeiro, esse tipo de cosmético artesanal, ele pode ser natural ou ele pode não ser natural. Você pode usar produtos que são usados nos cosméticos convencionais, mas você vai estar fazendo em casa, então ele é um cosmético artesanal, da mesma forma. Tá? Então, o que a gente fala aqui, o que eu ensino vocês a fazer no curso lá do autocuidado natural, é sim um autocuidado também voltado para a produção de cosméticos artesanais, só que naturais, de acordo com o próprio ciclo, tá? Tendo essa definição clara do que é um cosmético artesanal, a gente entra numa questão de rentabilidade de venda. Então, eu tá aqui ensinando o cosmético para você fazer em casa é tranquilo, porque você pode sim fazer o seu cosmético para uso próprio perante a regulamentação brasileira. Com isso não tem problema nenhum. Mas se você pegar esse conhecimento e usar esse conhecimento para vender cosmético para outra pessoa, isso não pode, não está regulamentado, tá? Porque existe uma série de normas que fazem a regulamentação desse mercado, porque esse mercado de cosméticos, ele é tido aqui no Brasil como uma indústria de alto risco, tá? Para a pessoa. Só aí a gente já consegue ter uma noção, né? Isso não é só para cosmético natural, é para todo tipo de cosmético. Qualquer cosmético, sendo o cosmético convencional ou natural, eles seguem a mesma regra, a mesma legislação. No Brasil não tem uma legislação que defina o que é cosmético natural e o que não é. Então tudo está dentro do mesmo saco e segue a mesma norma. E a gente fazer isso para venda em casa não é legalizado. Para a gente conseguir produzir cosmético, a gente precisa submeter esse produto a essa regulamentação, que quem faz é a Anvisa, que é o nosso órgão regulamentador do setor. Só que para a gente fazer esse processo de regulamentação, a gente precisa ter um CNPJ. E esse CNPJ não pode ser de MEI, de microempreendedor individual. Ele tem que ser um CNPJ de empresa maior, né? Pelo menos uma microempresa daí para cima, né? Por quê? Por que não pode fazer pelo MEI? Porque o MEI, o microempreendedor individual, ele tem uma série lá de como fala? Não são profissões, são tipo ofícios, né?
que a pessoa desempenha e que aí você pode escolher, dentro de todos aqueles ofícios, você pode escolher, se eu não me engano, são 15 que você coloca dentro do seu CNPJ. E aí você pode desempenhar esses ofícios, essas atividades, na verdade. São atividades, essa é a palavra que tinha me fugido. Só que dentro dessas atividades que o MEI pode realizar, não tem a fabricação de cosmético natural. Então, quem é MEI não pode produzir cosmético natural para venda. E eles não colocam, ou natural não, artesanal, né? Pode ser também o convencional artesanal. E por que que não tem lá no MEI? Porque a indústria entende como a produção de cosméticos sendo de alto risco. Se é de alto risco, tem que ter Anvisa, e se tem que ter Anvisa, tem que ter um CNPJ maior do que MEI, porque MEI não tem exigência de Anvisa, da Anvisa, tá? Então, a pessoa que tem um CNPJ, mas é MEI, ela não pode produzir cosmético. Tem um ofício, né, uma atividade lá, que o mais próximo que chega é a produção de alimento, que aí é quem faz sanduíche para venda, quem faz pão, essas pessoas que fazem alimento para vender, mas não tem de cosmético, tá? Então, para a gente conseguir vender cosmético, a gente não pode vender como pessoa física, porque a gente não tem regulamentação. Quem vende precisa de um CNPJ, e para ter o CNPJ para venda de cosmético precisa ser CNPJ num nível acima de MEI, tá? E o que acontece? Quando a gente vai vender o cosmético artesanal, a gente precisa produzir, certo? Produzir e vender. Então, são duas coisas que a gente precisa, tanto a produção quanto a venda. Só que quando a gente fala em produção, em você pegar matérias-primas e transformar isso num produto, a gente está falando de uma atividade que quem faz não é quem está vendendo, mas é de uma indústria, porque é a indústria que transforma matéria-prima em produto final. A regulamentação brasileira entende que só a indústria é capaz de transformar matérias-primas em produtos finais. Então, você precisa ser uma indústria para você produzir cosmético para venda. Ai, Amanda, mas CNPJ de indústria é super difícil e super custoso para abrir. Muito mais do que um CNPJ de venda. Isso é verdade. E aí o que muitas empresas pequenas do setor fazem? Elas terceirizam a produção. Por isso que a gente vê muitas empresas pequenininhas terceirizando a produção. Porque para abrir uma fábrica... Para abrir uma fábrica é muito caro. Tem que comprar equipamento. E o equipamento, ele não é pequeno, não tem equipamento pequenininho para comprar. Geralmente, os equipamentos têm uma quantidade X lá que já é maior para comprar. Então, tem que investir em equipamento, tem que investir lá no local, tem uma série de regras que tem que seguir, de normas, então você tem que pagar uma série de certificados ali que você precisa ter. Então, as empresas que são pequenas, que não têm um dinheiro grande para estar investindo inicialmente, elas terceirizam a produção. E aí a maior parte das empresas de cosméticos naturais que começaram aqui no Brasil nesse movimento de início de produção de cosméticos naturais no Brasil, começaram desse jeito, terceirizando a produção. Tá? A Jéssica. Então, os produtos naturais brasileiros que vemos comercializado hoje são os mesmos? São os mesmos? Como assim, Jéssica? Eu não entendi a sua pergunta. Não entendi a sua pergunta. Você pode, por favor, fazer de novo?
Então, a maior parte desses pequenos produtores que se submetem a fábricas, né, a regulamentação da Anvisa e seguem essa linha, essa esteira certinha de regulamentação, elas terceirizam por conta do custo alto de abrir uma indústria. A Jessie, mesma fábrica, mesmo sendo marcas concorrentes, exatamente. É isso que acontece no mercado brasileiro. A maior parte dos produtos são produzidos pelas mesmas indústrias, tá? A própria indústria, ela tem um farmacêutico ou um químico. Isso é um ponto importante também, tá? Só quem pode formular cosmético para venda é o farmacêutico ou químico. Nem nós, cosmetólogos, pode formular cosmético, pode assinar como formulador. Só químico ou farmacêutico. Então, eu posso formular para mim e eu posso fazer os meus cosméticos e dar para minha mãe, por exemplo. Eu posso dar esses cosméticos, mas vender, eu não posso vender. Não posso, sem regulamentar. E eu vou chegar no ponto do que as empresas fazem e tudo mais. Lu, eu sou química, então você pode formular, Lu. Você pode assinar, se você tiver o CRQ, né, você pode assinar como responsável técnica pela formulação, tá bom? É isso que precisa para poder formular o cosmético. Precisa ser lá, afiliado, né? Não sei se é afiliado, mas precisa pagar o CRQ e ter o aval deles lá para você poder formular e ser responsável técnica pela empresa, por aquela produção, tá bom? E então, o que acontece no mercado brasileiro? Sim, tem grandes indústrias, grandes empresas, grandes fábricas, e algumas delas, tá, não são brasileiras, tá, gente? Tem indústria que mas tem uma indústria alemã aí que foi uma das primeiras, foi, se eu não me engano, a primeira no mercado brasileiro, que várias dessas marcas que são naturais terceirizam com ela, tá? Então, o produto é fabricado no Brasil, mas o dinheiro não fica totalmente no Brasil, vai para a indústria, para a filial da indústria que é na Alemanha. Lu, mas só quero fazer os meus cosméticos. Então, Lu, aí é tranquilo, aí pode ser química ou pode não ser química, não ter o CRQ, que não tem problema nenhum você fazer os seus cosméticos para sua família, você fazer os cosméticos e dar para uma amiga. Isso não tem problema, só não pode comercializar o produto em si. E aí, como essas empresas não têm o capital, elas terceirizam e isso a empresa lá, a terceirista, faz o produto e devolve o produto para ela e vende o produto para ela. E aí ela pega esse produto que ela compra da indústria e vende para o consumidor. Só que essa indústria, ela fabrica o cosmético a mando da empresa. Então, a embalagem, a carinha da marca, fica tudo da empresa que está comprando da indústria. Então, se você vê lá atrás no rótulo, existe uma partezinha lá que tem isso. Fabricado por tal empresa, a pedido de tal. E aí é o nome da marca. Então, muitos dos produtos que a gente vê no mercado, que é regulamentado, que é aprovado pela Anvisa e tudo mais, é feito geralmente pelas mesmas empresas, porque não tem muitas empresas que fazem essa industrialização, essa fabricação dos cosméticos. Hoje em dia já tem mais do que há 2 ou 3 anos atrás, que era bem no inicinho, né, do mercado natural. Hoje em dia já tem mais empresas que fabricam, mas não é tanto assim. Então, como o nosso mercado ainda está no começo, a gente ainda tem sim, ainda está com as mesmas empresas ali. E com isso, terceirizando a produção, muitas vezes essa empresa que é pequena, né, que está começando no mercado, ela não consegue fazer o produto do jeitinho que ela quer,
Porque essas grandes, né, essas indústrias, geralmente elas têm o produto meio ali de prateleira. Então é assim, é uma formulação básica, você pode mudar uma coisinha ou outra ali no seu produto, mas geralmente os produtos são muito semelhantes, muito, muda uma coisinha ou outra. E se você quiser fazer uma formulação sua, você tem que pagar mais. E é muito mais caro do que essa formulação base pronta. Então, a maior parte dos produtos que vocês podem perceber aí no mercado, que é regulamentado, é muito próximo. É muito parecido. Muda o óleo essencial ou muda uma manteiga, mas a fórmula base é muito, muito parecida mesmo, tá? Então, esse é o processo. E aí, além disso, quando você vai abrir o CNPJ, né, você passa por uma série de coisas que você precisa fazer. Então, você precisa lá do laudo da vigilância sanitária no seu empreendimento. Então, você tem que abrir um local físico, você precisa ter uma loja, precisa ter lá extintor, sei lá mais o que, tudo de acordo com o corpo de bombeiros. Eles vão fazer vistoria, a vigilância sanitária vai fazer vistoria. Tem vários protocolos que você precisa seguir, tá? Para o seu empreendimento. E tudo isso custa. Além disso, você também tem que seguir algumas regras para o seu produto. Então, quando você vai submeter o seu produto na Anvisa, ele tem um custo de estar aplicando esse produto lá. E esse produto, ele pode ter 2 graus principais ali. Ele pode ser grau 1 ou ele pode ser grau 2. Ah, Amanda, mas o que muda ele ser grau 1 ou grau 2? Principalmente o preço da Anvisa e a responsabilidade sobre esse produto também. Porque o grau 1 são produtos mais simples, são produtos de uso diário, sabonete, desses sabonetes normais, né? Que não tem nenhuma promessa, é só produtos do dia a dia, shampoo, sabonete, creme hidratante, não esses cremes hidratantes que prometem rejuvenescimento. Esses produtos precisam de comprovação, eles já entram como grau 2. Os produtos que não precisam de comprovação, de teste, que comprove a eficiência dele, a eficácia dele, ele se enquadra no grau 1. E aí você não precisa registrar, você só precisa notificar a Anvisa que aquela formulação é daquele jeito, é a tal empresa que está produzindo e está saindo, o rótulo é aquele lá. Você vai mandar até o rótulo para a Anvisa. Aí mandando isso, a Anvisa é notificada, você paga o valor para ela. Se eu não me engano, tá uns R$800 por formulação, se eu não me engano é isso. E é isso. O grau 2 entra protetor solar, que você tem que fazer teste de comprovação. Entre esses produtos que tem uma promessa ali, né, de produtos específicos que tem promessa, para você colocar a promessa no rótulo, você tem que comprovar que aquele produto faz aquilo. E aí ele entra com registro. E aí, se eu não me engano, não sei se é R$1.200 ou R$1.400 que você paga por formulação para a Anvisa, para registrar, tá? Aí, além desses testes, tem testes que são comuns a todos eles, todos esses produtos. Então, você tem que fazer teste de estabilidade para ver se a fórmula não vai separar as fases, porque vai ficar pelo menos um período de 2 anos dentro de um plástico. E quando a pessoa comprar, até o final do 2º ano, o produto tem que estar exatamente igual ao produto que você fabricou. Ele não pode ter nenhum tipo de variação, ele não pode estar separado, ele não pode ter mudado de cor, nem nada disso. Então, você precisa fazer teste de estabilidade. Tem que fazer teste também, como que chama? Eu acho que é Challenge Test, que é o teste de desafio do conservante. Então, vai passar o seu produto no calor, no frio, ver se aquele produto, o conservante, vai durar bastante tempo.
São vários testes. Tem teste de interação da embalagem com a formulação, para ver se tem alguma reação entre a embalagem e a formulação. Tem o outro teste que é dos componentes da formulação, se algum dos componentes reage com os outros componentes ali, ver como que fica. Então, são muitos testes que precisa fazer no produto, tá? Ai, Amanda, é muita coisa, né? Para regulamentar. E aí, o que a maioria das empresas fazem? A maioria das empresas, né? Das empresas pequenininhas, das empreendedoras, o que elas fazem? Elas começam a vender ou como MEI ou como pessoa física, né? Sem Anvisa. E aí começa a colocar o produto no mercado, a vender esse produto, começa a rentabilizar, a ganhar um dinheirinho. E o próprio mercado de produtos naturais eu vejo que tem muito esse incentivo, como eu disse no começo. Só que aí o que acontece? Você vai, investe seu dinheirinho em matéria-prima, em equipamento, em embalagem, e aí vai alguém lá e faz uma denúncia. O que está acontecendo agora na pandemia é que muitas empresas pequenininhas estão sendo denunciadas. Segundo informações do mercado, tem empresa do mercado convencional aí, grande, que está fazendo essas denúncias. Por quê? Porque essas empreendedoras começam a pegar a fatia do mercado deles, né? E aí, tendo a denúncia da Anvisa, a Anvisa vai te notificar e você tem que parar a sua produção imediatamente e regulamentar a sua produção. Ou seja, você vai ter que passar por todos esses processos que eu te falei. De abertura de CNPJ, pagamento de contador, tudo isso tem custo, tá, gente? Todas as aberturas, tem muito, muito, muito custo. E aí, com tudo isso, se você não fizer essas coisas, custo e tempo, tá? É dinheiro e tempo investido nisso. Enquanto você não fizer isso, a sua produção vai ficar parada. E todo o dinheirinho que você investiu lá na produção vai ficar parado. Lembrando que as matérias-primas naturais, elas têm um tempo menor de validade, se elas não tiverem com conservante, tá? E aí, o que fazer, né? E aí você vai, né? Ou você escolhe passar por tudo isso, ou você vai precisar fechar a sua empresa e perder tudo que você construiu pelo caminho, tá? É isso que acontece. Você consegue ir colocando o produto no mercado até o momento de ter uma denúncia. E esses tempos de agora tá tendo muita denúncia. Como eu coloquei para vocês nos stories, várias empresas estão sendo denunciadas e estão tendo que parar, porque apesar delas, muitas fazem os testes, asseguram a qualidade, tá? Mas aí a Anvisa notifica e precisa parar. Um outro ponto que eu acho muito importante trazer aqui para vocês é que quando a gente vende um produto, a gente é responsável por qualquer coisa, qualquer reação que a pessoa que está lá comprando esse produto tiver. Então, se a pessoa compra o produto de você e ela faz um mau uso desse produto, ela usa da forma que não é para utilizar, ela conserva do jeito que ela não é para fazer, ela não segue as suas orientações, e der alguma reação nessa pessoa, você não tem um respaldo de um órgão regulamentador assegurando que o seu produto está dentro das regras e está seguindo tudo o que precisa. E aí, se tiver algum processo, o negócio complica. Entende? Porque é sua responsabilidade como vendedor de estar assegurando que tudo que está dentro da norma regulamentada ali, né, você está cumprindo. E pelos meios convencionais você tem esse respaldo de um órgão regulamentador. Se você não tem isso, é muito difícil você comprovar que você estava seguindo todas as normas,
Como que você comprova isso? Sendo que você não tem. Sendo que você está vendendo um produto que você não poderia vender daquela forma. Você, além disso, né, além do problema que isso pode trazer para você e para o seu negócio, você é responsável por aquela vida, né? Então, por mais que você esteja ali seguindo tudo certinho e tal, você é responsável por tudo que acontecer por aquela pessoa, entendeu? Por ela estar usando o teu produto. Então, a gente precisa também ser consciente de que o que a gente está fazendo em casa, quando isso diz respeito a nós mesmas, isso é muito mais fácil, porque você sabe o jeito que você está armazenando, você sabe o que você colocou ali dentro, quanto tempo tem, tudo mais. Você vai seguir tudo direitinho. Agora, se você vende isso, continua sendo sua responsabilidade com a vida do outro, né? E é uma responsabilidade grande. A gente tem que pensar nisso, né? É uma baita responsabilidade com a vida de outra pessoa. Então, não é porque é cosmético, que é natural e tudo mais, que não vai acontecer de dar uma reação. Pode ser que aconteça. A probabilidade é menor? Mas se a pessoa fizer mau uso daquele produto, não tem como a gente assegurar que não vai fazer mal, entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande a gente vender esses produtos que não estão regulamentados. Até os que estão regulamentados, né? É uma responsabilidade com a vida da outra pessoa. Agora, quando a gente vende não regulamentado, a gente não tem o aval do órgão regulamentador de que tudo está sendo cumprido conforme as normas, entende? Então, eu não aconselho, gente, é um risco muito grande. Tem o risco financeiro, tem o risco profissional, então é um risco de imagem ali para você, para sua empresa, para todo o trabalho que você está criando. E foi por isso que eu não quis começar a vender cosmético artesanal sem abrir o CNPJ. E aí eu vou falar muito sincera aqui com vocês, de verdade, assim, tô abrindo meu coração. Durante mais de 3 anos eu tentei abrir uma empresa de cosméticos naturais. Não sei se minha mãe ainda tá aí, mas ela pode confirmar para vocês. E durante todo esse tempo eu me empenhei demais para abrir essa empresa. Eu fui atrás de toda a documentação, de tudo que eu precisava. Eu gastei muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Eu posso falar pra vocês, de verdade, foi muito dinheiro. A minha mãe, estou aqui, filha. E eu não consegui abrir essa empresa, tá? Agora foi, acho que mês passado, o CNPJ saiu. E por conta de tudo que está acontecendo, tanto de pandemia, quanto da situação toda que está acontecendo, eu estou fechando o CNPJ. Depois de conseguir abrir, e agora eu estou fechando o CNPJ. Por quê? Porque o custo é gigante, eu não estou conseguindo manter esse custo. Porque tem contador todo mês que tem que ser pago, porque tem um monte de taxa que tem que ser pago. Tem taxa da prefeitura, tem taxa do estado, tem taxa de tudo. Gente, é muita taxa, é muito dinheiro. Para quem não tem dinheiro sobrando assim, tranquilamente, é muito difícil abrir uma empresa no Brasil, cara. É muito difícil mesmo. E não foi pouco, gente. Eu gastei em torno de 50 mil reais, cara. Tipo assim, em todo esse tempo. Em tudo o que eu já fiz. Que lógico, eu sou empreendedora também de início, então fiz muita coisa errada. Tô passando pela 4ª contabilidade. Vários contadores ali fizeram um monte de coisa, abriram CNPJ que não era para abrir. Eu tô com 2 CNPJs abertos e tô tendo que fechar, porque teve uma complicação gigante de contador que não sabia abrir. Então é muita coisa que a gente passa.
Quando a gente tem um respaldo de uma vida financeira mais estável e mais tranquila, né, ali já lá vindo, né, de família e tudo mais, é muito mais tranquilo da gente abrir. Quando a gente tá ali, ó, no suor para fazer o negócio acontecer, não é fácil. Não é fácil pro pequeno, tá? Não é fácil. Então, pela minha experiência de abertura de empresa, de terceirização, então eu conversei, gente, olha, eu acho que eu conversei com pelo menos umas 15 terceiristas nesse período. Eu acho que as pessoas já me acham até doida, assim, porque eu vou, converso e tal, e não fecho. Por quê? A maior parte delas que a gente consegue um preço de produto mais em conta exige uma quantidade de compra muito alta, tipo toneladas de produto. E aí, o investimento inicial, o que você tem que pagar pela quantidade da produção é muito grande. E as empresas, as terceiristas, as indústrias que cobram um valor pequeno, que cobra essa quantidade de produtos pequeno, o preço do produto sai muito alto. Vou dar um exemplo para vocês. A última terceirista que eu conversei, a quantidade era pouco, era 105 produtos, quantidades. E isso é muito pouco, é super difícil a gente conseguir comprar 105 quantidades de uma terceirista, de um único produto. Só que o valor era um sabonete. O valor desse sabonete estava saindo R$18 para mim, para a empresa comprar. Quanto que ia sair para eu vender para o meu cliente final? Um sabonete. Ia ter que vender pelo menos a R$25 para eu conseguir pagar as contas da empresa. E nem isso eu sei se daria para pagar. Porque olha o valor desse sabonete. Agora, quem que vai comprar um sabonete a R$25? A quantidade de pessoas é muito menor do que um sabonete de R$4 do supermercado, né? Então, são muitas dificuldades que a gente enfrenta para abrir uma empresa. Muitas dificuldades. Ai, Amanda, nossa, tô desistindo agora. Por isso que eu tô aqui fazendo essa aula contigo. Porque o que eu descobri desse último ano pra cá, que eu comecei a estudar sobre isso e tudo mais, eu comecei essa saga em fevereiro do ano passado. Então, a gente tem aí 1 ano e alguma coisa. O que eu acho que é muito mais viável, que a gente consegue passar essa informação para muito mais mulheres, que a gente não tem esse investimento inicial super alto, que a gente consegue cada vez mais trazer mais pessoas para esse movimento, né, de consciência, de autoconhecimento e tudo mais, ao invés da gente fazer o produto na nossa casa, gerando embalagem, tendo custo de envio, de fabricação, tendo que ir no correio levar, tendo que fazer tudo isso de trabalho, de financeiro, ao invés da gente fazer tudo isso com o produto, a gente ensinar outras mulheres. E isso você pode fazer exatamente como eu estou fazendo aqui. Então, ensinar, né, passar esse conhecimento adiante, na minha opinião, vale muito a pena. Muito. Porque é algo muito mais tranquilo de você começar. Você já vai estar passando a sua mensagem, você vai estar falando com outras mulheres, você vai estar trazendo cada vez mais mulheres para esse movimento da cosmética natural. E aí, cada vez mais mulheres vai ficar independente de ir no supermercado comprar o sabonete dela. Mas ela vai poder fazer o sabonete dela. E essa mulher que tá lá, ela vai poder ensinar outra mulher a fazer. E aí, isso vai se multiplicando, essa rede vai se multiplicando. Ai, mas tem um ponto. Amanda, se eu sei e eu tô te ensinando a fazer, então você vai ser minha concorrente, certo?
Se eu tô ensinando vocês a fazerem o cosmético e eu tô incentivando vocês a passarem esse conhecimento adiante, vocês vão ser, né, minhas concorrentes, é isso? Não. Sabe quem são os nossos concorrentes? Aquelas grandes empresas que estão lá vendendo para mais de 105 milhões de mulheres no Brasil. Você consegue atender 105 milhões de mulheres? Eu não consigo. Eu não consigo atender. Se eu não consigo atender, você não é minha concorrente. Você está me ajudando a trazer essas 105 milhões de mulheres para o nosso lado do movimento. Então, a gente é parceira, a gente é aliada. E quem é o nosso concorrente é quem está vendendo hoje para esses 105 milhões de mulheres, que, na maior parte, é feito por 3 grandes empresas multinacionais, nem são brasileiras. A Lu, vale mesmo, o curso é muito bom. Obrigada, Lu. A Lu tá no programa de autocuidado natural. A Lu é da primeira turma, né, Lu? Fico muito feliz de verdade de você estar lá, Lu. Só tenho a agradecer, sério. E as meninas que estão lá no programa também. É uma realização de um sonho mesmo, sabe? De estar passando todo esse conhecimento, de estar ali. Eu tô aqui, ó, todos os dias eu tô produzindo coisas, eu tô colocando as coisas lá. O nosso curso termina no meio de abril. E aí depois fica um tempo lá, as meninas estão praticando, né? Muito bom. A Sara, uma rede de mulheres independentes. Exatamente, Sara. Quando a gente se torna independente desse tipo de dependência, né? De ter que ir comprar alguma coisa, da gente não conseguir saber como produz, como faz, a gente fica refém disso, né? Do que está sendo imposto, do que está sendo colocado ali. A gente saber fazer esses nossos produtos dá, sim, muita independência pra gente. Uma independência, primeiro, em relação ao nosso autocuidado e depois em relação ao financeiro, se a gente passar isso adiante para outras mulheres, né? Então, não é ruim a gente receber por isso. Por quê? Porque é um trabalho. A gente vai estar trabalhando da mesma forma que você produz o cosmético e vai lá no correio e coloca lá para entregar o seu produto físico. O que eu tô fazendo aqui é trabalho. Eu tô te entregando um produto também, muitos produtos, né, Lu? Muitos, vai ter muita coisa ainda. Essa semana a gente abriu o módulo de produtos faciais, muitos produtos. E agora na próxima semana vai ser de desodorante, módulo bem esperado, hein, Lu? Olha só, fica ali de olho, porque nessa sexta-feira abre de desodorante. E são muitos produtos, então essas mulheres elas podem testar o que é melhor para elas. Como teve a conversa hoje, um pouquinho mais cedo lá no perfil da Sara, a gente falou sobre cada fase do ciclo e a gente poder experimentar os produtos que é melhor para cada fase do nosso ciclo. E isso é muito gostoso, a gente fazer esses produtos, né, para cada fase. E se a gente faz isso, a gente consegue ter a nossa autonomia, entender o nosso corpo, a gente consegue produzir o cosmético que é melhor pra gente em cada fase. Lu, estou um pouquinho atrasada. Lu, é cada uma no seu ritmo, né? E assim, e cada vez que você precisa também, você sabe que tem lá, que a receitinha tá lá, né? Então, não precisa ser atropelado também, mas na medida que você consegue fazer, consegue praticar. E isso é muito bom também, né? Então, eu acho que tem muitos benefícios. Agora, como que faz isso, né? Tá bom, entendi que dá para eu passar o meu conhecimento igual eu tô fazendo aqui, mas como que eu faço isso? Como que eu começo? E aí é o que eu tô agora
pensando ali e fazendo, estruturando esse novo módulo lá do curso do autocuidado natural. Então eu vou colocar para vocês um módulo extra lá que traz um pouquinho dessas informações de como você pode começar, como que você pode iniciar as suas aulas, a passar esse conhecimento que você sabe, porque pode ser para várias áreas da cosmética natural e não só cosmética, né? Do autocuidado como um todo, né? Tem gente que faz mais firme ali a saboaria, tem gente que fala mais de emoções, de óleos essenciais, tem para todo mundo, né? Tem área para todo mundo. Então, eu tô estruturando esse novo módulo, esse bônus, né? Esse módulo extra, para estar colocando lá para vocês. Se vocês quiserem entender direitinho como que vocês podem começar a vender o produto de vocês, a fazer online, né? Um produto digital, que eu digo. E tá passando esse conhecimento para mais mulheres, eu vou colocar um passo a passo direitinho para vocês lá no programa do autocuidado. Porque eu acho isso super importante. E, gente, eu não incentivo de verdade vocês a vender produto pronto, tá? Quem realmente quer, eu sei que muita gente do mercado incentiva, pessoas que vendem curso online principalmente, e eu sei que isso pode ser algo que não é legal pra mim estar aqui falando, tipo, em relação à visibilidade, as pessoas acharem ruim que eu não falo que pode vender e tudo mais, mas eu tô sendo muito sincera com vocês e tô trazendo aqui pra vocês a visão que eu passei mesmo, do que eu passei, das dificuldades que eu passei e que eu não acho legal, assim, né, tipo, não comentar, sabe? Falar que é fácil vender produto cosmético natural no Brasil, não é fácil, tá? E essa é uma saída que eu acho que é muito mais viável do que fazer o produto e vender, muito mais. E a gente vai atingir muito mais gente e a gente vai tornar outras mulheres independentes. Então, assim, né, não adianta a gente querer trocar um pelo outro, que nem eu sempre falo. Não é trocar um potinho pelo outro potinho. É a gente realmente fazer a diferença na vida dessa pessoa que tá do outro lado aí e que essa pessoa se torne independente. Que ela consiga entender seu próprio corpo, consiga fazer suas próprias coisinhas e não fique dependente da gente ali estar produzindo para elas e, consequentemente, produzindo menos lixo também, né? Porque quando a gente produz nossos próprios produtinhos, a gente consegue reutilizar pote, a gente tem todo o nosso cuidado ali, né? É muito mais controlado. Então, eu acho que a maior parte das informações que eu queria trazer para vocês tá aqui. Eu sei que é muita coisa, é muita informação. Eu tentei passar da maneira mais tranquila possível, porque é muito nome difícil, assim, é muito processo quando vai fazer essa abertura de empresa, esse tipo de coisa, né, de investimento, assim, no Brasil. Então, eu quis trazer de uma forma bem resumidinha, bem tranquila para vocês, tá bom? Bom, só para finalizar, eu só quero lembrar vocês que quem não tá lá no nosso grupo de WhatsApp, entra lá no grupo, porque toda terça-feira tem um aulão. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora que a gente que eu vou responder aqui, para poder finalizar tudo isso, né? Finalizar esse nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É polêmico, como eu falei no começo, porque eu tô indo ao contrário do que o mercado tá falando, principalmente o mercado, né, que vende cursos de cosmética natural, que incentivam essa produção. Eu tô indo ao contrário deles, mas é o que eu realmente acredito, tá? Eu tô passando para vocês a minha real visão de tudo isso, de tudo que acontece nos bastidores desse mercado de venda de cosmético, porque é muita coisa, é muita informação mesmo. Bom,
é isso. Por hoje é isso. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. E na terça-feira que vem, a gente tá aqui de novo, às 20 horas, tá bom? Eu vou abrir uma caixinha essa quinta-feira pra gente conversar sobre algumas coisas, alguns temas que a gente pode trazer no próximo aulão, tá bom? E aí terça-feira estamos novamente aqui. Um beijo pra vocês, boa noite, viu?